O tema de hoje é para salvar casamentos, relacionamentos, seja lá com quem, de alguma maneira, você divida as contas. Então, como mudar o comportamento financeiro de quem vive comigo? Não é necessariamente falar de dinheiro, porque o dinheiro, ele não é o fim, o dinheiro é o meio. Então é falar sobre o sonho, sobre a viagem, a casa, o carro, porque às vezes você quer que a pessoa mude, mas a pessoa simplesmente não quer. Não quer, pra ela aquilo não é importante. Ah, mas pra mim é importante, mas pra ela não é. Então tem que encontrar a interseção, o que nós queremos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um podcast Bora Dominar. Eu tô aqui na minha casa, continuo na minha casa, apesar de ter visto hoje umas fotos de gente que não continua em casa, eu continuo. Eu aqui na minha e lá do outro lado tá comigo hoje... Eu, Ina Tavares, também continuando na minha casa, seguimos, hein, Lu? Isso aí, firme e forte ainda o nosso podcast de quarentena. Então quem tá ouvindo a gente não tá vendo que a gente continua em casa, mas a gente tá. E a galera do YouTube tá vendo que a gente continua gravando assim nessa edição especial de quarentena. O podcast Bora Dominar é o podcast que vai te ajudar a dominar as finanças, aproveitar mais a vida, para você economizar sem sacrifício, lucrar mais, investir de verdade, usar seu dinheiro com aquilo que faz bem para você, usar o seu dinheiro de uma forma saudável e com as coisas que te fazem feliz. Então hoje a gente está trazendo mais um tema que vai te ajudar aí na sua relação com a sua vida financeira e um tema que vai ajudar não só na relação com a vida financeira, mas com a relação com as pessoas à sua volta também, né, Ina? Conta pra galera qual é o seu tema. O tema de hoje é para salvar casamentos, relacionamentos, para salvar relacionamento com o pai, com mãe, com o irmão, com a sua roommate, com o seu roommate, seja lá com quem, de alguma maneira, você divida as contas. Então, como mudar o comportamento financeiro de quem vive comigo? Hein, Luciana Fio? Hoje o tema, eu acredito que vai agradar muita gente. Esse é um tema que muita gente me pergunta. Outro dia mesmo eu faço toda terça e quinta, pelo menos agora na quarentena tá sendo assim, toda terça e quinta, 10 horas da manhã lá no Instagram, eu faço a mentoria, né? Na mentoria eu recebo o seguidor ou o aluno, ele entra junto comigo, exatamente como você tá aqui comigo na tela, né? Mas entra assim comigo e eu tiro dúvidas. E nessa semana teve uma pergunta sobre isso. Ela é até aluna e participou, e ela falou, olha, eu queria muito saber como é que eu faço para mudar o meu marido, porque o meu marido não domina as finanças, ele não acredita que é possível dominar, ele nem queria que eu tivesse entrado no curso. Isso é super comum, muito comum mesmo. Eu acredito que seja comum mesmo, porque antes de vir para cá, quando eu estava conversando sobre o tema, eu fui dar uma olhada nas pesquisas. E se acredita que, segundo uma pesquisa do SPC Brasil, 40%, 46% dos casamentos terminam por causa de brigas financeiras. Dá para acreditar numa coisa dessas? Pior que dá. Eu acredito que eu vejo muito disso, né? Eu vejo as confusões que acontecem. Não, e sabe um dado que eu fiquei super impactada? 15% dos casais não conversam sobre finanças, porque eles acreditam que esse não é um assunto a ser tratado na relação. Isso me deixou impactada. Isso é muito doido. E é muito doido pensar que, para mim, é um assunto que deve ser tratado, como vários outros, né? Faz parte ali da vida do casal. E não é só depois do casamento. Eu acho que é algo que tem que começar a ser abordado desde o namoro. É claro que ninguém vai chegar, né, no primeiro dia de namoro, tá ali, primeiro jantar e tal. E aí, me conta aí, como é que você faz com as suas finanças e tal? E aí, vamos juntar tudo. Mas eu acho que aos poucos, naquela ideia do quem vai pagar a conta, quando divide, um paga uma vez, o outro paga outra, você já começa a observar ali quais são os comportamentos e os pensamentos financeiros da pessoa que está com você, né? E depois, à medida que o relacionamento vai avançando, eu acho que é importante conversar sobre investimentos, conversar sobre planos. É porque muitas vezes a gente pensa que falar sobre dinheiro a dois, e aqui o objetivo hoje não é nem só falar dos casais, é falar também da família de modo geral, mas falar sobre dinheiro nos relacionamentos que você tem, não é necessariamente falar de dinheiro, porque o dinheiro, ele não é o fim, o dinheiro é o meio. Então é falar sobre o sonho, sobre a viagem, a casa, o carro, é falar sobre as coisas pelo qual o dinheiro vai, né, o qual o dinheiro vai proporcionar que a gente tenha, que a gente realize. Então, assim, não precisa ser uma conversa, vamos falar de dinheiro. Cara, eu acho que aí fica meio nada a ver, mas vamos falar daquela viagem? Vamos falar da casa?
poxa, vamos falar dos nossos planos, sabe? Vamos conversar sobre as coisas que a gente quer realizar. E isso vale para os casais e vale para as famílias, para os amigos que vivem juntos, para todo mundo que está perto de você, né? Olha, eu tô amando aqui a Fabiana já participando com a gente, perguntando. Imagina aí conhecendo uma pessoa. Oi, qual é o teu nome? Como é que você lida com as finanças? Já é uma conversa de paquera, né, Pois Fabiana? é, não dá, mas dá pra gente ir percebendo. Eu acho que tem até aquela música do Djavan que fala: os teus sinais me confundem da cabeça aos pés. Né? Porque tem pessoas que mandam sinais confusos, mas eu acho que na vida financeira os sinais são claros. Djavan não se confundiria com os sinais de sua respectiva quando o assunto é vida financeira, porque a gente vai percebendo aos poucos, aquela coisa daquele relacionamento que está começando e que o cara tá enrolado, ou que o cara não paga as coisas em dia, sabe, pequenas coisas que a gente vai percebendo assim, ele não leva com tanta responsabilidade as finanças. Estou falando do cara, porque enfim, pensei na minha realidade e porque a grande parte das pessoas que me seguem, eu tenho uma audiência feminina muito grande, mas isso vale para as mulheres também. Eu conheço alguns caras que se casaram e hoje falam que as mulheres são muito consumistas, não sabem o que fazer, mas elas já eram consumistas no namoro. Elas já davam esse sinal. E eu também não estou dizendo que é por isso que não tem que casar, é por isso que não tem que seguir em frente, mas não pode se enganar. Não pode depois querer lá na frente no relacionamento, como eu faço para mudar? Nossa, mas são anos com você assim e são anos da própria pessoa assim. Então é um desafio mesmo. Então é importante a gente não dar uma de Djavan, não se confundir com os sinais, porque os sinais estão aí, a gente precisa estar atento. Mas e aí, Lu, dá para mudar a pessoa que mora com a gente, que vive com a gente, ou que de alguma maneira a gente compartilha as finanças? Porque tem uma coisa também, nem sempre a gente de fato tem as finanças compartilhadas. Mas querendo ou não, o comportamento de um pode impactar diretamente nas finanças do outro, né? Às vezes tem pessoas que dividem a casa, não tem nenhum relacionamento, mas sei lá, um desperdiça pra caramba energia, ou desperdiça comida. De alguma maneira isso impacta no fim das contas, né? É, exatamente, porque a gente está pensando muito nesse contexto do relacionamento, do casamento, em que o casal mistura as contas, mistura, né, a vida financeira, une, na verdade, a vida financeira, mas existem casais que não unem a vida financeira. A gente tem até um podcast sobre finanças em casais, que eu falo de 4 formas diferentes para você conduzir a vida financeira em casal, e uma delas não é unindo, né? Mas a gente também tem essa situação de família, do pai, da mãe, do irmão ou do amigo que vive com você, e é exatamente isso. De repente, divide as contas em casa, é comum, uma família mora juntas e aí um filho é responsável pela conta de internet, aí o outro filho paga a luz, né, para começar a se responsabilizar pelas despesas em casa, e aí, sei lá, tem o irmão que detona, desperdiça a luz ou desperdiça a comida, né? Então faz sentido. Então vai ter discussão, vão ter conflitos e conversas sobre uma temática que envolve a vida financeira. Então, por isso que é importante a gente observar, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de comportamento, de pensamento com relação a coisas que a gente tem e que dependem de dinheiro. Né? Então, vão ter conflitos, vão ter formas diferentes de pensar, porque as pessoas são diferentes. E aí, sempre quando a gente pensa em mudar alguém, é importante a gente pensar sobre o processo de mudança. O que faz as pessoas mudarem? Né? Se eu quisesse, poxa, a Ina, eu queria que a Ina mudasse, que a Ina fosse diferente, do jeito que eu espero que ela seja. Mas como é que é o processo de mudança para qualquer pessoa, inclusive para a Ina? Para fazer uma mudança, eu digo que tem 2 processos principais que geram uma mudança. O primeiro é um impacto emocional muito forte. Então, a gente muda a partir de um impacto emocional muito forte. Pode ser um trauma, o que a gente conhece como trauma, sei lá, sofreu um acidente, né, capotou de carro, super traumático, a pessoa vai mudar. Ela pode passar a ser mais prudente no trânsito, ou então ela, sei lá, não vai mais beber quando dirige. Tem gente que bebe quando dirige, depois que sofre um acidente nunca mais nem bebe, nem encosta em bebida. Então, assim, mudanças, elas vêm de impactos emocionais, mas não precisa ser um impacto emocional ruim. Tem gente que tem um filho, é um impacto emocional forte, e aí faz mudança. Agora eu vou parar de fumar, porque eu tive um filho, eu tô grávida, vou parar de fumar. Então, impactos emocionais fortes também geram mudança, e positivos também geram mudança. Então, essa é uma forma da gente mudar. Vai acontecer alguma coisa na nossa vida que vai gerar esse impacto emocional positivo ou negativo, mas que vai despertar uma mudança na gente. A outra forma que eu vejo de se realizar uma mudança é a partir de uma inspiração. Então pode ser que a gente ter um amigo, uma amiga, um parente, um professor, alguém na TV ou um livro que a gente leu que inspire a gente a fazer uma mudança. Nossa, olha que legal! Admirar a vida de alguém, admirar o resultado de alguém, faz a gente querer ter aquele resultado. Então a gente quer saber o que aquela pessoa faz. Né? E nessa live que eu fiz, na mentoria que eu fiz durante essa semana,
Eu até perguntei para a pessoa que estava conversando comigo, eu falei, bom, você já fez alguma mudança inspirada em alguém? E ela falou, já, uma amiga minha. E aí ela começou a me explicar por que, que ela tinha sido inspirada, o que, que a amiga dela fazia. E aí foi legal, assim, que ela mostrou que a amiga dela se oferecia para ajudar, a amiga dela elogiava ela quando ela fazia alguma mudança, a amiga dela não ficava enchendo o saco dela, não ficava brigando com ela. A amiga dela torcia por ela. Eu falei, o que, que te inspira nessa sua amiga? Ela falou, porque tudo que ela quer, ela consegue, ela vai lá e faz, ela não é uma pessoa que desiste. E aí eu perguntei, bom, ela queria mudar o marido, né, essa pessoa que estava conversando comigo. Falei, bom, e se a gente pensar, então, em todas essas atitudes da sua amiga, que te ajudam, que te inspiraram, você acredita que você está sendo tudo isso para o seu marido? E ela pensou e falou, não. Tipo, ela não se colocava, não oferecia ajuda, ela não elogiava, ela não torcia o tempo todo, sabe? Ela conseguiu perceber que ela não agia com ele como a amiga dela agia com ela. Ela também não era aquela pessoa que conseguia tudo o que queria, que ia atrás, que nunca desistia. E era exatamente isso que a amiga dela inspirava nela, né? Então, pra gente perceber esse processo de mudança, talvez cada um de nós que esteja aqui ouvindo esse podcast, ou vendo no YouTube, ou o pessoal que está participando no Instagram, cada um de nós consegue lembrar alguma mudança que fez inspirado em alguém. Isso daqui eu faço porque fulano fazia, eu achei legal. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Como que os nossos processos de mudança aconteceram? Em geral, foram por conta dessas duas coisas. Ou porque a gente teve um impacto emocional, né? Por exemplo, eu nas finanças, eu tive o que eu chamo do dia do chega. Eu tive aquele susto que a justiça mandou bloquear minha poupança, fiquei sem dinheiro nenhum de um dia pra noite. Então aquilo pra mim foi, caraca, preciso mudar. E eu mudei. Outras pessoas passam por isso nas finanças também. Outras pessoas precisam de impactos emocionais ainda mais fortes. Às vezes estão num momento desafiador pra caramba, mas ainda não tem energia necessária pra mudar. E tá tudo bem, as coisas acontecem no momento certo. Ou a gente pode também observar, olhar pra trás e pensar, é verdade, eu mudei por conta de inspiração. Então, se a gente quer que a pessoa mude, a gente até tem algumas coisas que a gente pode fazer pra contribuir pra essa mudança. Tem algumas ideias, mas vai ter um momento da pessoa mudar. Ela vai ter que vai ter que passar por esse impacto, ou ela vai ter que encontrar uma inspiração. Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer é ser a inspiração, né? Tem aquela história, aquela frase, acho que é do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Não sei se é do Gandhi. Eu tô atribuindo a ele, mas eu não tenho certeza absoluta, de repente eu tô errada. Mas é isso, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você quer que alguém mude, muda você, porque a gente tem muita chance de inspirar os outros com isso. Você sabe que enquanto você falava aqui, eu fiquei pensando que comigo aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo. O impacto emocional foi que eu saí da casa dos meus pais e comecei a viver, eu e o Kleber juntos, numa casa só. E eu era completa, nunca tinha lidado com as minhas finanças. Eu não era de pagar conta, eu realmente era super gastadora, barra negadora. Então, assim, quando eu encontrei o Kleber e a gente começou a morar junto e foi dividir as nossas vidas, dividir as nossas contas, dividir uma casa, eu percebi que ele era pior do que eu. Falei, ferrou. Meu Deus do céu, agora ou eu tomo conta disso daqui ou a gente vai morar embaixo da ponte em poucos meses. Então isso foi um impacto muito forte para mim. Ao mesmo tempo, foi quando a gente morou junto aqui no Rio de Janeiro, foi exatamente quando eu conheci a Lu, que foi a minha inspiração e a pessoa que me começou a me apresentar esse universo das finanças. Graças a Deus, meu Deus Senhor, Deus me mandou um anjo para ficar do meu lado e me mostrar caminhos para que eu conseguisse organizar a minha vida, mas isso foi um processo que foi acontecendo, né, Lu? Então, no meu processo foi mais um trauma emocional mesmo. Eu até tive inspirações para outras coisas, para empreender, para criar a minha carreira como coach, mas nas finanças eu fui no impacto emocional mesmo, foi na paulada, foi isso. Bom, tem outras coisas que a gente pode fazer para contribuir com o processo de mudança. Então, assim, a gente vai ou torcer para que a pessoa tenha um momento dela, esse impacto emocional, e viva o momento dela, ou a gente vai, então, fazer a nossa parte e, eu quero inspirar o meu marido, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Quero que eles façam uma mudança, então eu vou inspirá-los, eu vou mudar. Então não adianta, quem tá ouvindo a gente, eu queria muito que meu marido mudasse, cara, muda você. Pega esse bonde aí e vai, segue no domínio das suas finanças. Queria que meu marido entendesse a importância de investir. Investe você. Então, a gente precisa inspirar. E tem outras coisas que eu acho que dá pra fazer. Primeiro, é a gente praticar a aceitação.
aceitação de que as pessoas são diferentes. Então, por mais que você, não, eu já estou dominando minhas finanças, eu já estou investindo, e ainda assim ele não está inspirado, ela não está inspirada. É aceitar que as pessoas têm o seu momento, que as pessoas são diferentes, que elas pensam diferente. Então não vai dar para mudar completamente alguém, e principalmente aceitar, porque se você tá com essa pessoa hoje, é porque existem outras características nela que te aproximou, né, falando aí dos relacionamentos, ou se é sua família, existem outras características nesse relacionamento que você gosta, que você ama. Então, é aceitar o que tem de bom e aceitar o que não está funcionando. Então, a prática da aceitação é importante. Ai, gente, vamos evoluir. Evolução, total. Mas eu acho que quando a gente tem consciência disso, a gente vai ficando mais claro. É muito fácil a gente viver no piloto automático, sabe? Quando eu falo tudo isso, eu não tô dizendo que pra mim é moleza e que eu super aceito todas as diferenças, né, nos relacionamentos e tal. Mas assim, se a gente tem essa consciência, poxa, não, é verdade, eu tenho coisas boas, é importante aceitar também o lado bom, aí na hora da discussão, na hora do automático de ficar pé da vida, você dá aquela respirada e tá, vamos pensar naquilo, sabe? E dar uma segurada. A outra coisa importante é a conversa sincera. Então, assim, porque eu quero que seja assim, e o outro quer. Então, o que eu quero, o que você quer, mas e o que nós queremos. Então, assim, tem que ter uma interseção e uma conversa sincera que vai identificar o que nós queremos. Porque às vezes você quer que a pessoa mude, mas a pessoa simplesmente não quer. Não quer, pra ela aquilo não é importante. Mas pra mim é importante, mas pra ela não é. Sabe, do mesmo jeito que a gente tá batalhando por fazer valer a nossa vontade, a pessoa tá batalhando pra fazer valer a dela, sabe? Então tem que encontrar a interseção, o que nós queremos. E aí é uma conversa sincera, paciente, com amor, né? Porque não adianta, enfim, ficar na discussão, não leva a nada. Muitas vezes a gente se mete numa discussão, se a gente parar pra pensar, tenta, assim, lembrar de uma discussão que você teve com alguém, aí para e pensa assim, tipo, por que eu tava discutindo? Sabe, já parou pra pensar nisso? Às vezes a gente tá discutindo, aí depois a gente para e assim, por que eu tô discutindo? Porque a discussão não vai levar em lugar nenhum, a pessoa tem a opinião dela, você tem a sua, aí aquilo começa a ficar irritante, aí aumenta o tom da voz, e daqui a pouco tá uma briga. Por que a gente tá falando disso, sabe? Então é melhor mesmo puxar o freio e buscar uma conversa sincera, honesta e com amor. Do tipo, olha, a gente pode conversar agora? Então, meu ponto de vista é esse aqui. Qual é o seu? E vamos encontrar o nosso? E se começar uma discussão, cara, sabe, puxa o freio de novo, tá, então não é o momento, então não dá, ou então não fala mais sobre aquilo. Mas aí não vai mais conversar sobre aquilo? Se não é uma conversa, é uma discussão, é melhor que não converse, porque não vai levar em lugar nenhum. Então uma conversa honesta, franca, num momento apropriado. Eu vejo que algumas pessoas puxam uma conversa num momento nada a ver, num momento que tem alguém do lado que vai se meter e vai, sabe, defender um ou defender o outro, ou então num momento que a pessoa já tá estressada, ou num momento que, sei lá, acabou de falar de outra coisa e não tinha nada a ver. Então, uma conversa num momento apropriado, eu acho que isso também pode contribuir. Eu acho que uma outra coisa que contribui é apoio externo. Você buscar externamente alguma coisa que apoie aquela mudança que você quer que a pessoa faça. Coisa? Não seria uma pessoa, uma coisa. Pessoa, uma coisa, alguma coisa externa. Então, assim, eu tenho... As minhas alunas, elas falam isso. Fui no carro, aí botei o áudio do Telegram no carro e disse que eu queria ir ouvindo. Teve uma aluna que falou que no carnaval foi fazer uma viagem, pegou trânsito, ficou a viagem inteira me ouvindo no Telegram e o cara foi obrigado a ouvir também. Aí ela dizia que de vez em quando ele parava e questionava alguma coisa, queria entender. Então, assim, foi um apoio externo. Ela não falou nada. Ela, deixa eu ouvir isso aqui. E botou pra ouvir. Ou então, pega um livro, aí dá uma folheada no livro. Olha que interessante esse trecho. Ou deixa o livro em algum canto. Ou vai ver um filme sobre determinado assunto que você gostaria que ele soubesse. Liga lá e deixa. Outro dia mesmo eu tava vendo eu fiz um treinamento do Marcelo Cotrim, e ele estava falando sobre as personalidades, sobre as personas, e aí ele falou assim, ele classificava as 12 personas, então tinha o herói, aí ele começou a falar uma série de pessoas que normalmente a gente tem aquele perfil mais forte. E eu sabia que a temática ia ser essa, então eu botei na televisão, João estava sentado consertando coisa, né? Era um sábado à tarde, ele consertando um negócio lá. Botei na televisão e deixei alto, botei no YouTube assim, deixei alto e fiquei ouvindo. Aí ele falou, não, tem aquela persona que é o herói. Aí eu, amor,
olha que legal. Aí ele, porque o herói é aquela pessoa que acha que resolve tudo, que põe na mão dele e ele resolve. Esse é o lado bom do herói. Mas qual é o lado ruim do herói? O lado, né, a ser trabalhado. Aí começou a dizer, não, que a pessoa se frustra quando não consegue, ou ela se exige demais, ou ela fica muito controladora, aí ela não deixa o outro participar. E começou a falar. E eu na televisão assim, ó, tipo, que legal. E ele lá de herói consertando o negócio. E quando ele falava do herói, aí o João, sou eu mesmo, eu conserto tudo. Eu resolvo tudo. Eu não sei o quê. Quando o Marcelo Cotrim começou a falar das coisas complicadas do herói, aí eu... aí fiquei ouvindo ele falando, aí ele ficou olhando assim, tipo... Então assim, eu não precisei falar nada, sabe? Ele ouviu, depois teve a minha parte, eu me identifiquei com a cuidadora, também tinha um lado ruim da cuidadora. Aí ele falou, essa daí é você mesmo. Então ele concordou com o lado negativo da cuidadora, então ele deve ter concordado com o do herói. Então assim, usar coisas externas, eu não precisei falar nada, e aquele conteúdo foi legal, entrou na cabeça dele, foi uma sementinha plantada ali. Então, fazer isso eu acho que é uma boa para as pessoas mudarem, porque não sou eu que estou dizendo, né? É uma outra pessoa que está dizendo. E uma outra pessoa que talvez ele não conheça, deu ouvidos meio assim sem querer, ou de repente até podia ser uma pessoa que conhece. Às vezes eu coloco coisa do Érico, fico vendo coisa do Érico, e aí o Érico fala alguma coisa e ele escuta, então ele vai entender toda a dinâmica do meu trabalho, porque ele ouviu o Érico Rocha falando que é assim, né? Então alguém que ele respeita, ou até mesmo quem ele não conhece. Enquanto você fala essas maneiras de provocar a mudança, né, ou estimular talvez a mudança, então aceitar, pegar um apoio externo, eu vejo isso como maneiras da gente já colocar em prática agora. Porque querendo ou não, se você para e aceite que o outro é diferente, talvez ele não esteja no momento, a conta tá indo pro negativo, né? Mas, assim, enquanto você já busca apoio, já vai colocando outras pessoas para de alguma maneira estimular essa reflexão sobre o domínio das finanças, isso é algo que já dá pra gente colocar em prática agora. Então já me deixa mais alegre do que apenas entenda e aceite, que respire, porque eu sei que é importantíssimo, mas eu fico pensando, Lu, tá gastando, e a conta, fim do mês a conta vai chegar de qualquer maneira, né? Mas você escolheu esse parceiro aí, né? Então, lidar com ônus e bônus. Mas vamos lá, tem mais coisas aqui que eu acho que pode ajudar. Mas eu não posso deixar de comentar o que eu acabei de ler aqui nos comentários. A gente está transmitindo, enquanto a gente grava esse podcast, a gente está transmitindo no Instagram, e o Cristiano tá dizendo que ele é policial militar do Rio Grande do Sul e que ele deixa o podcast rolando na viatura. Ele falou, vamos todos sair do vermelho. O Marcos até comentou, caraca, até os bandidos tendo aula de finanças. Curti, Cristiano, achei muito legal. Maravilha! Olha, a Michele também tá falando que coloca o podcast na TV da sala, que tá agora. Arrasou, Michele! Teve um comentário aqui em cima... eu perdi agora que eu desci pra ver o da polícia, droga. Mas foi alguém que tava dizendo que ninguém acreditava nela, e aí, ou ele, não sei porque era um JND, sei lá, uma coisa assim, e agora já tá todo mundo super curioso dentro da casa dele ou dela para saber como ele conseguiu dominar o cartão de crédito. Então, assim, as pessoas estão super curiosas, de desacreditado agora, ó, dominador. Legal, muito legal. Bom saber que a galera tá ouvindo o podcast, você que tá aí ouvindo a gente, não sei se você tá com alguém do seu lado, se tem uma galera reunida, se você tá aí levando isso para outras pessoas, muito legal saber, obrigada mesmo, fico feliz. Parece às vezes que a gente tá aqui só falando e ninguém tá ouvindo, mas tem gente ouvindo então, né? Bom, a outra coisa que eu acho que dá pra gente fazer também para contribuir no processo de mudança foi uma coisa que eu aprendi com os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha. Quando eu era adolescente e eles faziam muita bagunça ou não queriam comer, eu aprendi um processo que depois eu fui entender até em técnicas de persuasão que isso faz todo sentido, que é uma prática do desapego. É você meio que fingir que não tá nem aí. É a prática do desapego. O que eu fazia com os meus irmãos? Eu lembro do meu irmão mais novo, né? Ele nunca queria comer. Ele era mais difícil de comer. Aí eu ia lá, fazia comida e botava o prato dele, falava, Yuri, vem comer. Aí ele, não quero, não sei o que, não quero. Aí eu, tá, olha só, vou deixar o prato aqui em cima da mesa. Não come não, hein? Eu fazia assim mesmo com ele. Não é pra comer. Aí ele, que? Eu, não é pra comer. Aí eu ia pra cozinha e ficava olhando assim, escondidinha. Ele vinha com aquela cara, aí sentava, aí eu via ele sentado e falei, você sentou aí, mas não é pra comer não, hein? Ele, tá, e ficava todo feliz. Quando eu saía, ele começava a comer.
E eu aparecia de novo e ele tava morrendo de rir. Você tá comendo? Ele, não, com a boca cheia. E aí ele comia tudo. Todo dia eu tinha que fazer isso. Eu não sei exatamente que programação eu devo ter feito na cabeça do meu irmão, né? Hoje, entendendo um pouco disso, não sei o que eu programei ali, mas eu era adolescente. Reversa. Pois é, eu era adolescente, não sei, eu não tenho muita responsabilidade, não era a mãe, então eu não tinha obrigatoriedade de criar ninguém, mas eu tava ali tentando achar um jeito dele comer. E aí ele comia, então toda vez era isso, Yuri, não é pra comer não, ele ia lá e comia. Então, eu cresci com essa ideia, mas eu já vi isso como técnica de persuasão, que é a desvenda, o desapego. Funciona até quando você tá começando a sair com alguém, né? Se você ficar lá mandando mensagem, ligando, ficar em cima, a pessoa desinteressa, né? Tem aquela coisa, meio parece um joguinho, mas é meio uma coisa do desapego. Então, assim, você quer que a pessoa mude? Você vai fazer o quê? Vai ficar o dia inteiro enchendo o saco da pessoa? Faz isso, faz aquilo? Cara, desapega. Tem a conversa, sabe? Coloca lá o podcast, mas não fica enchendo o saco. Deixa rolar, deixa a pessoa, né? Ela vai ter um momento dela. Se foca em ser a inspiração, para que, sendo uma inspiração, você consiga trazer a pessoa. Mas se ficar enchendo o saco, a pessoa não quer. Desapega, né? Literalmente. Eu acho que essas são coisas que podem contribuir. Mas a gente está falando de técnicas de persuasão. Você já ouviu falar no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie? Eu já ouvi falar e eu já ouvi áudio desse livro, algumas partes. Pois é, eu gosto muito desse. Depois que eu comecei a estudar marketing digital, e a minha formação é de marketing, mas quando eu estudei marketing eu não me foquei muito nisso. Até tive algumas matérias de comportamento consumidor, mas não tinha muito disso. Mas quando eu comecei a estudar marketing digital, eu comecei a estudar muito sobre técnicas de persuasão. Tem muitos livros legais sobre persuasão, mas eu acho que a bíblia, para mim, da persuasão, do relacionamento, é esse livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu não encontrei ele aqui, deve estar numa das caixas ainda, em algum lugar, senão eu não tenho ele aqui para mostrar. Mas nesse livro tem algumas técnicas, eu fui me lembrar de alguns princípios, né, que são 30 princípios para você se relacionar melhor com as pessoas e, por consequência, você conseguir coisas que você quer, né? Para você influenciar o comportamento das pessoas. Então tem algumas técnicas desse livro que podem servir, principalmente nos relacionamentos aí, marido e mulher, né, quando a gente quer mudar o nosso marido ou a nossa esposa. Lu, posso fazer uma pergunta bem pessoal antes de começar? Ah, Eu amo esse material, você sabe que eu adoro, mas eu sempre fico pensando até onde isso esbarra. Qual seria a diferença de influenciar e até onde coisas desse tipo esbarram em de alguma maneira manipular o outro? então, eu acho que pela palavra manipulação, é um tipo de manipulação. Mas eu acho que o problema não é o ato em si, e sim a intenção do ato. Quando eu, sei lá, faço um vídeo de venda do meu curso, eu uso técnicas de persuasão. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, e eu não escondo isso de ninguém, que eu sou profunda admiradora desses livros, porque esses livros me fazem entender a cabeça das pessoas, sabe? Como elas tomam decisão. Inclusive me ajudam a criar conteúdo sobre como as pessoas tomam decisões financeiras. Então, assim, quando a gente usa maquiagem, põe uma roupa bonita e, sei lá, e quer causar uma boa aparência, tá preocupado assim, com a questão da aparência, é um tipo de manipulação. Só que se a intenção é boa ou ruim, depende da pessoa. Quando eu faço um vídeo de venda do meu curso e eu coloco exemplos de alunos que têm resultados, é um tipo de manipulação. Mas é resultado mesmo, de verdade? Claro que é. É manipulação porque a manipulação é você arquitetar para que a pessoa tome a decisão que você quer. E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu quero que todo mundo domine as finanças e que eu acredito que para dominar as finanças rápido precisa estar no curso. Porque, por exemplo, hoje eu tenho 203 mil seguidores. Eu falei nos stories que ia ter aqui essa live sobre esse tema que todo mundo quer saber. Quantas pessoas tem aqui agora? 157. Então, se eu pudesse manipular as 203 mil para elas estarem aqui agora, eu manipularia, entende? Então é isso, assim, esses livros que falam de técnica de persuasão, eles são muito poderosos, né? E grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então a gente precisa usar esses poderes com responsabilidade. Se for para usar para o bem, ótimo. Se for um político cretino, ladrão, para usar para ser eleito, é péssimo. E esses livros estão aí na mão de todo mundo.
Então, assim, ler esse livro é até legal porque a gente começa a entender o que a pessoa do outro lado está fazendo. E nem sempre a gente desliga esse automático de, ah, não, ela não vai me persuadir. Mas se a gente está vendo que é pro bem, a gente pensa assim, ah, tá bom, deixa ela me persuadir, né? Mas se a gente entender o que estão fazendo para persuadir a gente que não parece bom, a gente pode se proteger, por exemplo, de político picareta, né? Então, eu acho que esses livros são muito importantes pra gente entender o ser humano, se relacionar melhor, vender mais, né? Porque às vezes o seu cliente precisa de um empurrão para adquirir o seu produto ou o seu serviço, que é exatamente o que ele precisa, né? O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Mas tantos outros, tem As Armas da Persuasão, Como Convencer... Como é que é aquele... Como convencer a pessoa a fazer qualquer... As Armas da Persuasão. Pois é, tem muitos livros sobre persuasão. Então eu acho que é importante. A gente pode vender mais, entender mais as pessoas, pode se proteger. E aí a gente não está manipulando. A gente, de alguma forma, está até ajudando. Então, assim, pensando em a gente querer ajudar alguém a ter um resultado financeiro melhor, a ter uma vida financeira melhor, como é que eu posso usar essas técnicas para influenciar o comportamento e o pensamento dessa pessoa, né? Então, uma das técnicas que tem no livro é você pensar com a cabeça do outro. Você se colocar no lugar do outro, pensando mesmo como que a pessoa pensaria, né? E aí, se você sabe que a pessoa é mais racional, não adianta você vir com um apelo emocional, chorar, né? Que eu não sei o que, e começar a discutir emocionalmente. Porque a pessoa não vai se convencer. E aí você se afasta de um lugar comum, né? De chegarem no mesmo lugar. Eu sou mais emocional, mas eu treinei muito o meu lado racional, então eu sei usar meu lado racional, e o João é muito racional. Então, quando eu preciso negociar alguma coisa com ele, eu busco aqui meu lado racional e vou, mas tem isso, mas tem essa evidência. Mas você já parou para pensar que foi assim? Que nas últimas vezes sempre foi assim? Então, trazer dados, sabe? Trazer elementos. Então, é importante você pensar como a outra pessoa, assim, tentar identificar como é o pensamento da outra pessoa. Beleza? Uma outra coisa também que é muito importante é você não criticar, não julgar, e muitas vezes você elogiar. Tem uma frase que uma vez eu vi que diz o seguinte: todo mundo que eu encontro é melhor que eu em alguma coisa. Então, partindo dessa premissa, eu acredito nisso, que todo mundo que eu encontro é melhor que eu em alguma coisa, se não em algumas coisas, né? Então, partindo desse princípio, você, com essa pessoa que você está se relacionando e que você gostaria de mudar o comportamento financeiro dela, você tem que entender que essa pessoa é melhor que você em alguma coisa. Então, naquilo que ela é boa, elogia. Então, assim, elogio sincero, não é ficar inventando motivo para elogiar. Então, naquilo que ela é boa, você elogia. Mas no que ela não é tão boa assim, não vai criticar. A palavra crítica, a raiz da palavra crítica, ela vem de crise. Então, criticar é gerar uma crise, sabe? Porque quando a gente critica alguém, a gente só está preocupado, tem a ver com a gente só está preocupado com a gente está querendo mudar a pessoa porque de uma forma diferente me agradaria mais. Então, essa história de crítica construtiva, ela pra mim é muito esquisita, sabe? Crítica construtiva, você tá criticando, criando uma crise ali na pessoa, sabe? Pra construir o que pra quem? Será que é pra pessoa mesmo? Então, assim, evitar a crítica e priorizar elogio. E, inclusive, quando a pessoa fizer algo que tem a ver com as finanças, por exemplo, mesmo que não seja exatamente o que, sabe, o que você tá imaginando. Teve uma vez que eu tava vendo o João conversando com um amigo dele no telefone, o amigo ligou pra ele pra falar de algumas coisas sobre dicas sobre finanças, sabe? Porque eu não tenho tanta proximidade, ele não ligaria pra mim, ficou sem graça, apesar da gente se conhecer, mas ligou pra ele, e aí eu ouvi de longe conversando. Aí ele foi falando várias coisas que eu ensino, mas lá no meio do caminho, ele falou a coisa que eu mais abomino, que é: anote todos os gastos. Eu falei, não, aí você fica anotando tudo que você gasta. Aí eu... Aí você interferiu. Não, exatamente. Então, eu usei esse princípio, que não é o criticar. Porque eu achei legal o João tá fazendo tudo aquilo, tá ajudando, achei legal o amigo dele ter tido esse interesse, eu gostei daquilo que eu vi. Não tava ainda perfeito, né? Então, se a gente quer mudar o comportamento da pessoa, se a gente quer incentivar, eu não podia chegar ali e falar: pô, mandou mal, hein? Pô, mandou o cara ficar anotando tudo que é gasto, você não sabe que não precisa disso? E aí explicar como seria certo seria péssimo, né?
Então eu cheguei lá, eu falei, quem era? Ele falou quem era, eu falei, poxa, que legal, ele ligou pra você, que legal que ele tá interessado. Nossa, você mandou bem, hein? Eu ouvi de lá das dicas, mandou bem e tal. E deixei. Passado alguns dias, eu falei, sabe que negócio que você falou pro fulano? Então, só dá um toque nele, que aquela parte, de repente, era melhor ele fazer diferente. Olha, ele pode também fazer assim. Aí ele, é verdade. Então, assim, eu não critiquei na hora, sabe? Eu achei legal, de verdade. Então, assim, é reconhecer o que tá legal. Então, tem muita gente falando, como é que eu mudo meu marido, não sei o quê. Aí, de repente, o marido vai e compra uma coisa... olha, comprei na promoção. Aí a mulher fala, mas nem tava na rota financeira, você tá maluco? Sabe? Pô, o cara chegou todo feliz dizendo que comprou na promoção. Uma pessoa que de repente era consumista e que torrava a grana e chegou em casa dizendo que comprou na promoção. Pela sua cara, eu senti que isso já aconteceu na sua casa, senhora Ina Tavares. Todo dia! Eu sou super crítica. E se a gente combina uma coisa e sai do combinado, eu fico danada. Cara, não acredito. Olha aqui, a gente combinou, não tava aqui. Eu faço muito isso. Eu tô aprendendo super. Antes de começar esse podcast hoje, eu falei, hoje eu vou aprender muito. Hoje eu já vi que eu vou aprender muito. E, cara, isso é um treino, porque eu já tive outros relacionamentos, e eu já tive um relacionamento, assim, casado, morando na mesma casa e tal, não era casado, né, no papel, mas a gente estava juntos, e que eu não tinha essa bagagem, era quando eu estava começando a dominar as minhas finanças, era totalmente contrário, tudo era briga, tudo era conflito, tudo era uma confusão, mas agora eu tenho isso do ponto de vista teórico, então a gente tem que praticar, então eu procuro praticar. Então é isso, assim, chegou, fez alguma cagada, mas que tinha uma intenção, sabe, de, poxa, eu tô tentando ir num caminho aqui legal das finanças, primeiro a gente elogia, pô, parabéns, legal, mas aí depois, tipo, deixa passar um tempinho, sabe aquele negócio? Então a gente podia ajustar, podia ser diferente, vamos tentar fazer assim e tal, né? Eu volto pro primeiro ponto lá da aceitação, eu tô precisando praticar mais esse. Tá, a gente tem aqui um ponto que vai te ajudar nessa aceitação também. Vamos lá. Uma outra coisa que eu acho que é importante também a gente fala muito sobre motivação. Para mim, um dos pilares mais importantes para a gente conseguir dominar a nossa vida financeira é a motivação. Se não tiver um porquê, se não tiver um motivo de eu fazer aquilo, eu não consigo sair do lugar. Isso pra gente mesmo. Então, se isso é importante pra gente, é importante para o outro. Então a gente precisa despertar no outro o interesse. Esse é um outro princípio do livro do Dale Carnegie, que se você quer influenciar o comportamento de alguém, você tem que despertar um desejo na outra pessoa de que ela vá mudar esse comportamento. Então, assim, o que ela vai conseguir com isso? Eu lembro de uma vez que uma pessoa me falou, eu queria muito, era um rapaz, e ele falou, minha esposa não guarda dinheiro. Pô, já trouxe ela, já sentei com ela na frente do computador e já mostrei todas as planilhas, e ainda assim ela não muda. Gente, quem é que vai mudar por causa de planilha? Tem que dizer pra ela que, dependendo de como é o comportamento dela, no ano novo eles vão passar o ano novo num resort 5 estrelas. Mas se o comportamento for outro, no ano novo eles vão passar lá na casa da sogra, entende? E aí deixa ela decidir qual vai ser o comportamento dela então. Então, assim, despertar um desejo no outro é o que a gente faz pela gente, despertar um motivo, uma razão pra gente dominar as finanças. Isso é muito importante. Isso eu fiz. Isso você fez. Isso é um ponto pra mim, hein? E funcionou? Isso eu consegui. Eu comecei a criar uma reserva pra gente fazer uma viagem de mergulho, porque o Kleber é mergulhador. Eu falei, nossa, essa reserva aqui é pra fazer a viagem de mergulho. Aí começou a pandemia, ferrou, porque a viagem de mergulho foi pro brejo. E aí ela fica muito longe, e um objetivo que não tem uma data marcada, ele não é um objetivo. A gente já falou isso em outros podcasts. Pra gente ter uma motivação de verdade, tem que ser um objetivo. E o objetivo, ele tem data. Então, se a gente não põe uma data, então das duas, uma. Ou você cria uma outra motivação com data, ou vocês põem uma data que vocês acreditem na data. Setembro talvez não consiga, mas sei lá, fevereiro do ano que vem, será? Estão falando aí em vacina em dezembro, sei lá. Mas uma data que vocês acreditem. Ninguém precisa acreditar. As 144 pessoas que estão aqui ao vivo não precisam acreditar. Não, Ina, eu acho que essa data é errada. Vocês é que precisam acreditar, entendeu? Então, ou cria um outro motivo, ou dá uma nova data para esse motivo. Combinado. Tá separado. A gente não mexeu nessa reserva da viagem de mergulho, não. Tá separada. Mas ela também não cresceu mais. Ela ficou lá paradinha. Pois é, acabou o motivo, né? E aí a gente não tem motivação. Pois é. A outra coisa é a gente se interessar pelo outro de verdade. Você já parou pra pensar que quando a gente tira uma selfie, tira uma foto. Vamos tirar uma selfie. Aí tem 6 amigos. Como é que a gente avalia se a foto ficou boa?
A gente vai na gente. Tô feia, vamos fazer outra Pega o foto. celular, dá aquele zoom assim. Ah, ficou ótima a foto, não é assim? A gente só olha a gente. Pois é. Aí, esse é um comportamento que a gente leva para outros momentos dos nossos relacionamentos. Então, como é que eu mudo o comportamento financeiro da pessoa que vive comigo? Cara, às vezes, em alguns momentos, isso é tipo olhar a fotozinha e olhar só pra gente. Mudar o comportamento da pessoa vai ser bom pra ela? Desse jeito que você quer fazer vai ser bom pra ela, sabe? Então, assim, você se interessar pelo outro de verdade. É como se você tirasse uma foto com essa pessoa e você publicasse essa foto se a pessoa tivesse bonita. Não só se você... De repente, assim, você deu uma piscadinha de olho e a pessoa tá linda. Você publicaria aquela foto? Então, se interessar de verdade pelo outro é isso. É publicar aquela foto, mesmo que seu cabelo tenha ficado meio assim, mas a pessoa tá linda na foto, sabe? E às vezes a gente tá muito mais preocupada com a gente na foto. Então, é despertar ter um interesse genuíno pelo outro. Uma outra coisa que pode ajudar também é o que eu chamo da mágica da humildade. Se você chega pra pessoa e fala assim, você tá errado, cara, ninguém gosta de ouvir que tá errado. Ninguém gosta. Porque quando você diz pra alguém assim, você tá errado, você tá dizendo pra pessoa que ela é burra, que ela não sabe, sabe? Ninguém gosta de ouvir isso. Mas você também não vai chegar e ficar dizendo o tempo todo que a pessoa tá certa. Então, eu gosto de usar a mágica da humildade. Não é assim que o Dale Carnegie chama, não, é um dos princípios lá dele, mas eu chamo de a mágica da humildade porque funciona como mágica quando você diz assim, olha, eu não sei, talvez eu esteja errada, mas dá uma olhada nisso aqui, sabe? Você já chega meio assim, não sei. E eu uso muito isso, eu uso com os alunos às vezes, sabe? Para não criar uma resistência. Acabei de dizer aqui minha mágica, mas a mágica vai continuar funcionando. Eu uso muitas vezes com pessoas que trabalham comigo, eu uso muitas vezes com o João, eu uso muitas vezes com meu pai. Quer dizer assim, olha, eu não tenho absoluta certeza, eu acho até que eu posso estar errada, mas dá uma olhada nisso aqui, pensa nisso aqui, avalia isso aqui, sabe? Porque você desarma a pessoa, porque a pessoa pensa assim, tá bom, ela não tá querendo provar que tá certa, e eu não tô mesmo. Não é importante para mim provar que eu estou certa. Eu só queria que aquilo fosse considerado e fosse avaliado. Então, essa é uma mágica da humildade que você de fato está sendo humilde, sabe? Para que eu quero estar certa? Se de repente a pessoa está certa, beleza, tá tudo bem. E aí eu vou até encarar isso ali naquele momento de um jeito mais suave. Também não vou ficar dizendo aquela coisa de o medo de ouvir o eu te disse, não sei o quê. Então a gente tira tudo dali, ó. Eu não sei, não tenho certeza. O João às vezes até fala assim pra mim, ele já me viu fazendo isso, às vezes de mandar um áudio pra alguém ou no telefone, eu falar assim, ó, eu não sei, não conheço isso, mas você podia avaliar. E às vezes eu tô sendo mega sincera, é uma coisa que eu não conheço mesmo, é uma coisa que é o trabalho do outro. Aí ele fala assim pra mim, não fica dizendo que você não sabe, não começa as conversas dizendo assim, porque você se coloca numa posição que parece que você não sabe nada e que a pessoa vai pensar. Eu falei, eu não tô nem aí pro que a pessoa vai pensar, eu só quero resolver, sabe? Não tem problema a gente dizer, eu não entendo disso, então dá uma olhada. Eu tenho uma opinião, eu não entendo, mas eu tenho uma opinião, mas, sabe, você se coloca ali na mágica da humildade, eu acho que as coisas ficam mais suaves e evita a discussão. Então essa é um outro segredinho aí, um outro princípio do livro que dá pra gente usar. E essa é legal, né? E a outra coisa, que eu até comentei aqui, que é da gente evitar discussões. Eu ouvi também uma outra frase que diz assim, se duas pessoas pensam igualzinho, uma é dispensável. Então, isso ajuda a gente a enxergar o lado bom das pessoas serem diferentes. Imagina um casal em que os dois são idênticos. Cara, aonde que tá somando ali, né? Aonde que um tá aprendendo com o outro? Então a diferença às vezes é boa. Então é entender essa coisa de, que bom que a gente é diferente, porque agrega, né? Tem coisas que se desenvolvem em mim porque o outro puxa, né? Porque o outro me ensina, porque o outro me ajuda a desenvolver. E entendendo isso, a gente vai fugir um pouco dessas discussões, fugir um pouco de ficar brigando e tentando fazer valer o que eu penso, né? Então se perguntar, por que eu tô discutindo? Tipo, qual é o meu objetivo aqui? É só mostrar que eu tô certa? Cara, eu não vou conseguir, porque o objetivo dele é o mesmo, é mostrar que ele tá certo, né? Então, cara, se a discussão é só pra mostrar que eu tô certa, não vamos conversar agora. Eu acho até que eu às vezes exagero nisso, porque eu tenho um sabotador meio esquivo, né? Um dia a gente faz um podcast só sobre sabotadores, o meu sabotador esquivo, ele evita a conversa. Quando eu penso assim, eu vou conversar, aí eu vou falar, a pessoa vai falar, a gente vai ficar só cada um defendendo, não vou conversar.
Aí eu, às vezes, evito conversas. Aí, às vezes, eu vejo que passa um tempo, acontece uma coisa e eu penso, devia ter conversado. Fiquei fugindo, mas devia ter conversado. Porque nem sempre vai ser uma discussão. Mas se eu tô lá no meio da discussão e eu percebo que virou uma discussão, eu suspendo a discussão quando eu percebo que é uma discussão, entendeu? Tipo, ó, então deixa, não é o momento. Mas eu acho que eu tô tão nessa de me policiar com a discussão que eu tô evitando antes o que poderia ser só uma conversa e eu acho que isso não é muito bom. Então, conversas são bem-vindas. Discussão, eu acho que não leva em lugar nenhum. Esses são alguns dos princípios do livro que eu acho que podem ajudar, mas quem quiser saber mais, como fazer amigos e influenciar pessoas, é o nome do livro. Tem muita coisa que pode ajudar de diversas formas, não só numa situação como essa de vida financeira, mas em N situações. Exato. E ó, eu também achei um dado curioso, que já que a gente está falando aqui de finanças, que tem um estudo da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, que brigas por causa de finanças, elas demoram mais tempo para ser resolvidas e causam mais danos do que brigas por filhos, por sexo ou por relação por causa de outros parentes da família. Então, isso foi um estudo feito durante muitos anos com 4.500 casais. Então, discussões financeiras ou pessoas que evitam conversar, esses 15% que a gente falou lá no começo, de 15% dos casais que evitam conversar sobre finanças, acontece depois uma bomba, aí vai ficar, ó, muito mais tempo para resolver a situação, muito mais tempo do que outras brigas corriqueiras que acontecem no dia a dia das pessoas. Pois é. E nessa coisa do relacionamento, já que, enfim, a grande curiosidade do pessoal que me procura e faz essa pergunta sempre tem a ver com relacionamento. Então a gente acabou focando mais no relacionamento a dois do que em família ou qualquer outro tipo de relação. Então, assim, falando de relacionamento, eu acho que é muito importante a gente, quando assim, estressar por causa de algum comportamento do outro, a gente sempre lembrar do porquê que a gente tá com o outro, né? Porque eu já tive, assim, como eu falei, um outro relacionamento em que, do ponto de vista financeiro, a gente era completamente diferente. Em que eu ouvi dele, eu tava começando a dominar minhas finanças, começando a ter resultado, então eu era muito assim, a minha fotografia, a minha rota. Aí queria fazer alguma coisa, eu falava, não, mas isso não tá na rota financeira, que saco, não sei o quê, umas discussões. E aí eu lembro que ele falou uma vez assim, que a minha mãe também é um pouco assim. A minha mãe é mais organizada, sempre foi mais organizada com a vida financeira. E ele percebeu isso. Aí ele falou assim, nossa, você é igual a sua mãe. Você é cagona quando o assunto é dinheiro. Sabe, ele chamou de cagona, o que eu chamava de domínio das finanças. Então, assim, é claro que por vários outros motivos, não foi só esse, mas esse foi muito forte. Toda vez que acontecia isso, eu pensava assim, cara, não tá dando certo. Eu não tô gostando, não parece que vai somar, sabe? Parece estar dividindo, que está subtraindo. E eu me perguntava, eu ficaria melhor sem? Eu ficaria melhor sozinha? Eu me perguntava isso. Financeiramente ou num todo? No todo, financeiramente e na minha vida, porque estava afetando tanto que afetava outras coisas, o quanto a gente, né, se relacionava bem, tipo, nosso dia a dia, criava problemas, era problema atrás de problema, e aí o que era antes paixão, amor, não sei, mas o que tinha ali naquele relacionamento estava apagando. Então eu me perguntei, eu falei, será que eu ficaria melhor, tipo, para me livrar disso que está me incomodando? Que isso é uma queixa grande, né? As mulheres ou os homens falando, está me incomodando a forma como a pessoa se comporta com relação às finanças. Beleza, aí eu pensava, isso que está me incomodando, para eu tirar isso da minha vida, eu tenho que tirar todo o resto, tenho que tirar tudo, né, que essa pessoa me traz, inclusive as coisas que no início do relacionamento eram boas. Eu gostaria de eliminar tudo para eliminar isso que me incomoda? E aí, por muitas vezes, eu pensava, acho que sim. E ficava, acho que sim, acho que sim. E de tanto acho que sim, eu tive certeza que sim. E eu terminei o relacionamento. Não é que eu terminei, fui eu dar o pé na bunda. Mas a gente conversou e, ó, não dá mais e acabamos. E agora, no relacionamento que eu vivo hoje, é diferente. No relacionamento que eu vivo hoje, a gente consegue manter muitas das coisas financeiras bem separadas. Foi uma decisão nossa. Ele tem filhos, enfim. Mas a gente tem alguns conflitos, um ou outro e tal. E aí eu penso, bom, para eu me livrar desse conflito, eu toparia me livrar de todo o resto? E eu penso, não, dá para aguentar, sabe? E eu acho que esse é o pensamento, assim, porque a gente fica muito, ai, que saco, não aguento mais e tal, não quero mais. Tá bom, para se livrar disso, tem que se livrar de todo o resto, porque tem coisa boa, né? Então tem que se livrar de todo o resto. Tá afim de se livrar de todo o resto? Não. Então, a gente vai ter que aprender a conviver, vai usar aqui essas técnicas, esses princípios para inspirar a pessoa, vai buscar aceitação, porque vai ter que aceitar, porque tem as outras coisas boas, vai buscar apoio externo, vai buscar conversar.
Então, assim, eu acho que num relacionamento a dois, é simplesmente se questionar. Tem um motivo pra gente estar ali, pra gente estar junto, pra gente estar construindo isso aqui, e não é um comportamento financeiro, um modo financeiro de pensar diferente que vai influenciar todo o resto que ainda existe, né? O problema é quando não existe todo o resto, porque aí o problema não é as finanças, é tipo, é o relacionamento que já está prejudicado e que aí aquilo é uma gota d'água dentro de muita coisa que não tá legal, né? Então é a gente avaliar isso, o que ainda tem de bom aqui, porque muitas pessoas consideram isso, a vida financeira parece que tudo toma uma proporção assim muito grande. Uma dívida é o fim do mundo. Um nome sujo é o fim do mundo. Um marido ou uma esposa que está gastando demais é o fim do mundo, sabe? Essa semana a gente teve a oportunidade numa live aqui de conversar com o Renato Meca, Meca com 2 Cs. O Renato é um professor de educação física que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E até por conta dessa bagagem dele da educação física, ele continua fazendo um trabalho de ajudar as pessoas a superarem desafios. Ele sempre foi um cara que ajudava as pessoas a superarem desafios assim físicos, né? Vamos lá, vamos treinar, vamos malhar. E ele é tetraplégico, ele não mexe nada do pescoço para baixo. E ainda assim, ele hoje decidiu fazer um trabalho de ajudar as pessoas a superarem desafios, porque ele percebe o quanto as pessoas supervalorizam um desafio, enquanto que ele lida com um desafio que ele chama de desafio permanente, né? Ele até explicou nessa live com muita clareza que existem desafios que são temporários e desafios que são permanentes, e que o dele é um desafio permanente. Então, assim, como lidar com os desafios e como enxergar os desafios no tamanho que eles têm. Um nome sujo não tem o mesmo tamanho de você ficar tetraplégico. Uma dívida de 100 mil, de 1 milhão que seja, também não tem. E uma briga com o marido por causa de finanças também não tem. Então a gente precisa entender o desafio no tamanho que ele tem, sabe? E agradecer a oportunidade que a gente tem de mudar aquilo ali, porque é um desafio temporário, porque existem desafios permanentes. Essa live foi para mim bizarra, porque assim, foi muito emocionante. O Renato é uma pessoa super positiva. Eu não sei quem tá ouvindo, a gente já não vai estar ouvindo no dia que a gente está gravando, mas nesse momento quem entrar no perfil do Renato é @renato.meca com 2 Cs. Ele tá lá com uma aula onde ele tá ensinando tudo isso, tem muito conteúdo, então acho que é legal conhecer, porque é incrível a gente perceber que a gente às vezes valoriza muito alguns problemas e eles não merecem ser tão valorizados assim. Então, num relacionamento a dois, tem algum problema acontecendo, a gente vai focar para resolver, usando todos esses princípios, usando a aceitação e principalmente a aceitação de que é algo temporário e que é algo que pode ser mudado. E eu vejo isso pelas diversas alunas, e eu digo alunas porque a maioria é mulher mesmo, que entram no domínio de suas finanças e entram inclusive escondidas do marido, porque o marido não pode nem ouvir falar em Luciana Fior. Quem é essa mulher que está tentando te arrancar dinheiro, você já está toda enrolada, vai gastar com mais isso e tal. É isso que eu escuto dos maridos antes. Mas depois os maridos adoram, os maridos fazem curso, estão felizes da vida, com os frutos que eles estão colhendo de aprender a dominar as finanças, de começar a investir, realizar sonhos, né? Então é muito legal que essas coisas podem ser mudadas. Então tem que ter um pouco de paciência e dar o primeiro passo. Tem o caso clássico da sua aluna que você sempre compartilha e eu amo, que começou a juntar dinheiro e comprou a moto que o marido tanto queria. Exatamente. Ele sonhava, então assim, pegando esses princípios que a gente falava, o desejo dele era comprar uma moto. Então ela despertou esse desejo, vamos comprar a sua moto? Ele, vamos, mas como que vamos fazer assim? Como que vamos comprar? Não dá, a gente não tem dinheiro. Aí ela, não, vou dar um jeito. E ela entrou no curso, ela se organizou a vida dos dois, começou a guardar dinheiro, e aí alguns meses depois, acho que foram uns 4 meses depois, eles estavam endividados, ela quitou as dívidas, 4 meses depois ela falou, vamos comprar aquela moto que você queria? Ele, como assim? Ela, a gente juntou dinheiro, o dinheiro está investido, a gente pode comprar a moto. E ele não acreditou. Então assim, eles compraram a moto, felizes da vida, e a partir dali ele queria saber o que ela tinha feito, aí ele queria saber da rota financeira, queria saber dos investimentos, e foi super legal. Então é isso, é paciência, nada do dia pra noite. Ela levou 4 meses, que eu considero até pouco. Eu já vi algumas alunas levarem mais tempo. Mas é isso, paciência. Na vida financeira precisa de paciência. Muitos comentários hoje aqui, muitas falando que o marido estava criticando realmente. Uma pessoa falou: já juntei R$ 1.000. Tá bem para cima esse comentário, mas daqui a pouco eu mostro para ele. Ainda não mostrou. Ah, mostra logo. Legal, muito legal pensar nisso, né? No momento que a pessoa vai lá e, caramba, olha o que a gente conseguiu, né? Porque é uma parceria, que os dois conseguiram. Obrigada, Lu. Mais uma sexta-feira maravilhosa e entregue.
Obrigada. Ó, tem alguém dizendo aí, ó, fui eu, ele não acredita, Ah, foi a dos Lu. mil Olha, ele reais, não né? acredita que ela juntou R$ 1.000. Legal. Então, gente, é isso. Na quarta-feira, toda quarta-feira, a gente tem um podcast novo. Então, a gente grava na sexta. Na quarta-feira já tá lá um podcast. Talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente, vendo a gente no YouTube agora, estejam vendo ou ouvindo numa quarta-feira à noite. Então, é só pesquisar lá que já tem muita coisa. Tem mais de 30, tem tema pra caramba. Dá uma maratonada lá. Aproveita que tem muita coisa pra te ajudar a dominar as finanças, aproveitar mais a vida, melhorar seus relacionamentos, não só você com seu dinheiro, mas com as pessoas à sua volta. Bom, esse foi mais um podcast Bora Dominar. Eu, Luciana Fio, aqui na minha casa. Eu, Ina Tavares, aqui na minha casa. Beijo, tchau, tchau.